sou a Janaína e a gente vai começar mais um webinar e é com grande satisfação que eu começo o webinar compartilhando conhecimentos, experiência e fortalecendo o setor. Para quem ainda não conhece a Brasel é a entidade nacional sem fins lucrativos que atua para representar, defender, desenvolver e promover o setor de alimentação fora do lar. Estamos presentes em todos os estados brasileiros, apoiando bares, restaurantes, cafeteiras, lanchonetes, entre outros negócios, por meio de capacitação, articulação institucional e negociações mais vantajosas com empresas parceiras. O tema do nosso encontro de hoje é cenário econômico para bares e restaurantes, um assunto relevante para quem empreende ou trabalha no setor. Vamos contar com a presença de convidados especiais que trazem conhecimento prático e estratégico para ajudar a enfrentar os desafios do dia a dia e enxergar novas oportunidades. Antes de começar, vou deixar um recado rápido aqui para quem está assistindo. Fiquem à vontade para enviar perguntas pelo chat, que ao final das falas faremos uma rodada de respostas. Essa webinar está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente para quem quiser rever ou compartilhar com as equipes. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo. Eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. É o Marcelo da Sicredi, gerente de parcerias e convênios. E o nosso segundo convidado é o César, diretor executivo da Brasel São Paulo e proprietário do Empório São Martim. Obrigado pela presença de vocês. E agora eu dou a palavra ao Marcelo para começar esse debate. Olá, boa tarde, senhores. Primeiramente, eu agradeço o convite da Brasel e a gente poder passar uma informação do que está acontecendo no mercado. E eu vou fazer uma apresentação extremamente sintética, né? Porque o tema nem sempre é muito fácil. A economia é um tema complexo, mas eu montei aqui uma apresentação bem interessante, tá? E rápida também. Começar logo pela inflação, assim, o negócio é pesado. Senhores, eu peguei aqui, todas as informações que eu peguei é de algum instituto, normalmente Banco Central, tá? Instituto Fox também é bastante conhecido no mercado financeiro. E aí é uma perspectiva de taxa de juros, ou de inflação, de 25, 26 e 27. Tá? Por que eu trouxe esses três cenários de inflação? Porque, olha só que informação legal que eu peguei. A inflação subiu 4,2 em 2024 para 4,86 em 2025. E o consumo fora de casa caiu 2,7. Ou seja, é uma indicação de uma correlação negativa, inversamente. Ou seja, a inflação aumenta, o consumo fora de casa ele cai, né? O que é relevante no segmento de vocês, tá? Outro ponto que é bastante interessante é o PIB, né? Então, 22, 23 e 24 nós tivemos aí na casa dos 3%, tá? Nós temos uma estimativa para esse ano fechamento de 2,5%, tá? E também temos essa projeção. Conforme o PIB diminui, o consumo fora de casa também cai. Então, essas duas variáveis são extremamente relevantes para o negócio de vocês. Inflação alta, consumo fora cai. PIB cai, consumo também cai. É um cenário bem complicado, né? Falando como restaurante, esse conjunto, né, que você traz de inflação, PIB caindo, cenário bem complicado aí nesse ano de 2025. Uma melhora talvez para 2026, Marcelo? O que você acha? Então, na verdade, para 2026 a gente tem sim um pequeno decréscimo na inflação, né? Devido à taxa Selic em 15. A Selic está em 15, é um número bastante alto, justamente para poder conter a inflação. Então, se nós não conseguirmos controlar a inflação a 15, provavelmente a Selic não diminua. É o próximo gráfico que eu vou mostrar para os senhores, tá?
Outro ponto que eu acho que é bastante relevante, esse traz um pouco, traz um cenário um pouco mais claro aí para vocês, é o seguinte: o desemprego no Brasil ele tem caído de maneira bastante abrupta, tá? Então, hoje nós temos, mês passado, nós tínhamos 5,8 de desemprego, tá? Em economia, a gente chama isso de pleno emprego. Toda a população ativamente econômica, ela tem onde trabalhar, tá? Qual que é o problema? Na verdade, não é um problema, é uma constatação, né? Quando você tem uma taxa de desemprego muito baixa, você começa a ter dificuldade na contratação de profissionais mais bem preparados. No segmento de vocês, tem algumas posições que precisam desse preparo, né? Então, fica mais complicado, por quê? Porque as pessoas, como tem bastante oferta de emprego, as pessoas acabam prospectando mais, né? Então, você, às vezes, para reter aquele talento, aquela pessoa que é fundamental na cozinha ou no próprio salão, para você retê-lo, você acaba tendo que pagar um pouco mais para ele, né? Dar um benefício maior. Então, na ponta, o que significa para vocês um nível de desemprego tão baixo? Vocês precisam aí, de alguma maneira, rentabilizar melhor os funcionários, aí, principalmente os mais relevantes na operação, né? E com isso, né, você tinha um custo X, né, num cenário que o desemprego é alto, ou seja, as pessoas estão procurando emprego. Quando o desemprego cai muito, nessa situação de pleno emprego que a gente vive no Brasil hoje, você tem que ofertar salários maiores para as pessoas, o que afeta o custo direto da operação de vocês. E acho que isso explica um pouco da rotatividade de funcionário e a falta de funcionários hoje na contratação dos restaurantes, dos bares. Eu falo por conta própria, da dificuldade em achar pessoas que se enquadram, que fiquem mais de 2, 3 meses. Eu acho que essa rotatividade atrapalha e muito o setor. Acho que é um ponto que a Brasel tem tido muito empenho para tentar melhorar essa situação para os bares e restaurantes, porque essa rotatividade, e aí o restaurante não consegue encontrar mão de obra. Acho que também fica muito, como você falou, depende da posição, né? Gerente, um chefe de cozinha, vale pensar no salário, benefício, para onde você possa reter essa pessoa, que hoje a oferta de restaurante e bares tem um monte, então essas pessoas rodam. Então isso é um problema muito grande hoje para o setor, né? Isso é um ponto bem levantado aí. Exatamente, César. Bela colocação. Então, que eu acho que é o mais relevante para vocês, além do turnover, né? Tem a redução das margens, né? De lucro. Por quê? Porque se você tinha um custo X, agora você passa a ter um custo de 2x para reter lá os bons profissionais no seu restaurante ou no seu bar. Perfeito. Quero só ver isso. Vamos lá, pessoal. A taxa Selic ela é composta por algumas variáveis, mas acho que o que é importante aqui mostrar qual que é o efeito na verdade, nem é o governo, né? O Banco Central, que é completamente independente dos governos, ele tem que manter a taxa alta. Porque se ele tem a taxa alta da Selic, ele consegue deixar o crédito mais caro. Então, as pessoas, elas normalmente tendem a consumir menos. Se as pessoas consomem menos, né, a gente começa a diminuir o IPCA, que é a inflação direta ao consumidor, tá? Dentro do IPCA tem algumas variáveis, né? Então, alimentos, vestuário, serviços, enfim. Mas o que a gente tem hoje de 15% é sim um reflexo da alta inflação que nós estamos vivendo atualmente no Brasil, tá? E aí, qual que é o reflexo direto para vocês? Quando a Selic está muito alta, empréstimos, financiamentos, capital de giro, tudo fica mais caro.
né? Então, um dos prejudicados, tem alguns prejudicados, né? Mas o maior prejudicado é o empreendedor, é o empresário que precisa tomar uma linha de crédito, né? Uma linha de crédito para poder fazer o negócio dele, ou equilibrar o fluxo, ou propriamente para crescimento, né? Então, com a Selic muito alta, as condições de financiamento ficam, em alguns casos, bastante complicadas de pegar, inclusive, né? Fica inviável, né? Dentro do custo operacional dos restaurantes e bares, fica completamente fora, né? E a gente percebe que tem diminuído aí essa questão do crédito, tá? Fica bem difícil, né? Eu falando como dono de restaurante, para procurar empréstimo, uma taxa, para você achar, hoje em dia já é bem difícil, né, os bancos ofertarem, quando ofertam as taxas vão lá nas alturas, já basta a complicação de tantos custos e vários restaurantes precisam desse capital de giro para poder fazer a máquina funcionar. E é interessante, aí você olha a curva de juros, a melhoria, onde isso vai acontecer, né, no médio e longo prazo. O cenário é bem complicado. E aí eu te pergunto assim, a Sicredi, né, no caso, vocês conseguem, vocês estão nessa questão de empréstimo junto ao BNDES, como funciona isso, Marcelo? Ótima colocação, César. Na verdade, vai ter, nos próximos slides, nós teremos aqui algumas informações que vêm de encontro a essa sua pergunta, que eu posso explanar um pouquinho mais. Eu posso explanar um pouquinho mais sobre as condições, tá? Mas só para a gente fechar a questão da Selic, olha lá, a curva começa em 26, tá vendo? Em 26 a gente está falando de 15% ainda. Ela começa a ter um decréscimo em 27, tá? Algo que também não é nada relevante. Exatamente. Exatamente isso. Então, assim, a gente percebe, ó, em 13%, que também não é nada tão grandioso, Sim. para crescer a economia, pelo menos nos próximos, até 2032, tá, a última ponta do gráfico, nós estamos falando aí de 13, 14. Ou seja, senhores, essa condição de taxa, Selic e capital de giro e financiamento alto, não é algo momentâneo, tá? A gente prevê possa ter uma queda nas taxas, mas a Selic não nos mostra esse mesmo cenário, tá? Então, ficou muito mais caro, né? Nos últimos 12 meses ficou 24% mais caro tomar crédito. Então, logo em seguida eu vou, como o César pediu, eu vou falar alguma coisa que a gente consegue minimizar bem essa condição de mercado, tá? Tá, aqui, rapidamente, nós temos algumas projeções, tá? Então, Selic, 23 era 11, 24 era 12, 25 é 15 e 26, a previsão é 12. Tá? Mas aí vai variar muito com relação às políticas tarifárias do Trump, a questão da guerra da Ucrânia, que afeta diretamente a parte agrícola aqui no Brasil. A gente é ainda muito dependente de fertilizante daquele país, tá? Então, 12% é uma expectativa, é uma projeção, tá? Mas a gente não consegue garantir 100% isso porque tem algumas variáveis aí nessa composição. PIB, a gente veio de 2 anos bacanas, 3,2, 23, 3,4 em 24, 25 está um pouco mais acanhado, e 26, com a Selic em alta, pouco crédito para capital expansivo das empresas, a gente está prevendo aí 2%, tá? IPCA, inflação, que eu falei para vocês, 2023 era 4, 24, 4,8, esse ano a gente está prevendo entre 4,9 e 5,2 o fechamento, e ela começa a ter um viés de queda em 26 para 4,5, tá? Câmbio, vocês também têm, vocês não, todo o setor tem aí uma dependência
do câmbio. Então, 23 era 4, realmente mudou bastante. 23 era 4,84, 2024 era 6, 2025 ela já foi para 5, e a previsão é que ela fique em 5,8 em 2026, tá? Reflexo direto disso são os insumos que vocês utilizam, azeite, bebidas, né? No caso dos bares, a gente não consegue prever aí uma queda nos valores de produtos que é associado ao câmbio. Aqui, senhores, respondendo à pergunta do César, que o Sicredi vem mostrando aí, né? Então, 2024 e 2025, tá? Essas informações do Banco Central, tá? Então, a gente não maquia nada, é informação real, tá? 2023 e 2024, o Sicredi foi o maior repassador de linhas de BNDES do Brasil, tá? Então, a gente passou até instituições públicas que têm a linha também, na verdade, todos os bancos múltiplos hoje no Brasil têm a linha, tá certo? E é um spread que interessa muito o Sicredi, é um spread bem mais baixo com relação ao mercado, tá? Então, a gente tem essa disponibilidade. E o Sicredi distribui não só as pessoas, puxa vida, mas o Sicredi muito fechado no agro, né? Não, na verdade não. Hoje nossa carteira comercial, sem ser carteira agro, ela já é maior do que a carteira agro, tá? Então, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, a gente consegue operar com essas linhas, tá? Bem significativo, hein? Então, as operações também, e é uma taxa, mais ou menos, você tem noção? Quanto que vocês praticaram, mais ou menos? Cada caso é um caso, né? Mas você tem uma ideia, mais ou menos, dessas operações aí? Tenho sim, César. A gente parte aí de 175, 180, né? São linhas que não têm garantia real, né? Então a gente não pega aí investimento, não pega imóvel, né? Uma linha subsidiada, que na maioria das vezes a gente consegue liberar apenas com o aval do sócio do negócio, né? Então, a gente também não tem um problema de ofertar linha, então, para ter a linha apenas precisa ser associado ao Sicredi, né? A gente não esconde as linhas, né? A gente costuma operar com essas linhas aí diariamente, tá? Não é nada que fique escondido lá para o associado, não. Qualquer associado do Sicredi hoje tem capacidade e condição de ter essa linha. Bem interessante. Bom. Outro ponto que eu acho que é muito relevante para o segmento de vocês, a gente tinha uma roda de economistas semana passada, a gente estava falando do advento do Pix, né? O Pix, ele vem ganhando força, né? Muita força, na verdade. A gente já está perto de um tri, né? de reais de movimentação, né? E para o negócio de vocês, também acredito que é bastante relevante. Quem ainda não tem um fluxo alto de Pix no restaurante, no bar, é algo muito relevante. Por quê? Porque ele ajuda muito no seu fluxo de caixa. Primeiro, o custo dele é menor, tem uma empresa que nem cobra o Pix, tem uma instituição que não cobra, mas é uma única também que não cobra. O restante todas cobram, tanto para recebimento na máquina, como para recebimento e envio para o fornecedor, né? Então, faz diferença. Eu já fiz alguns estudos no segmento de vocês, tá? Fiz lá, junto com o meu gerente, peguei a HPzinha, nós fomos fazer conta e a pessoa nem sabia que pagava com o de Pix, tá? Então, é um ponto bastante relevante aí para os senhores, para trazer economia para o negócio de vocês, para aumentar a margem de vocês. O Pix tem que ser uma ferramenta cada vez mais presente. Por quê? Porque o brasileiro já acostumou a usar pessoas de frente de caixa, se conseguir ter um treinamento, eles conseguem
induzir o cliente a esse tipo de pagamento, e para vocês funciona muito bem, né? Além de cair no dia, o custo é muito menor, tá? Então, tem uma outra pesquisa que eu vou mostrar em seguida, que mostra a força do Pix no varejo, tá? Isso é só bares e restaurantes. Só um minutinho. Então, o pessoal que está assistindo também, vou deixar, se quiserem, no final a gente vai responder perguntas, dúvidas, e se quiserem também mandar via chat, ou no final, né, das apresentações aqui do Marcelo, também a gente pode abrir o áudio, mas vai separando as dúvidas que vocês tiverem aí, tá bom? Quando a gente pega, obrigado, Sandro. Quando a gente pega as transações de Pix no Brasil hoje, 60 trilhões. Né? Quando a gente pega o segmento de vocês, 1,2 trilhão. Tá? Grande parte disso é movimentado na máquina, né? Tem a questão da aproximação, que o Banco Central liberou há uns 6 meses. Então, assim como a pessoa aproxima o cartão ou o pagamento via cartão de crédito ou via débito, ele também pode fazer isso via Pix. Tá? Então, é uma condição bem legal e cada vez mais as pessoas estão usando esse meio de pagamento, que, reitero para os senhores, faz muita diferença no negócio de vocês. Muita mesmo. É porque não tem a taxa, né, das máquinas, né? Vamos dizer assim, hoje em dia o Pix é meio direto. Somente no caso, depende muito do banco. Tem banco que cobra a transação de Pix, seja via máquina, enfim, diretamente. Mas é mais via máquina mesmo que tem as taxas da transação. Então é um ponto muito relevante. Em cima das taxas que a gente paga hoje, um monte de taxa, imposto, em cima de tudo aí. E dentro desse contexto, né, não posso esconder a informação, hoje o Sicredi é a única instituição financeira que não cobra PIX, tá? PJ, nem PF. Então, tanto para envio, como para recebimento, como para pagamento que é Code na máquina, não tem custo algum. Tá? Então, mais uma maneira de a gente poder auxiliar os senhores aí com a redução de custo. É isso que eu tinha para falar com relação ao cenário econômico, senhores. Eu fico à disposição, eu faço parte da área de convênio de parceria do Sicredi de São Paulo. Então, estou com o pessoal da Brasil há muito tempo já. E se vocês precisarem, fico à disposição. Eu tenho mais 10 gerentes para poder dar evasão, fazer uma consultoria sem nenhum tipo de custo e poder aí, de maneira direta, auxiliar no que for necessário. Agradeço. Obrigado, Marcelo. Acho que é importante aí, né, somente nos setores, né, nosso setor de bar e restaurante, entender que a parceria ela é fundamental, somente, né, vindo de banco, das máquinas, tanto custo, tanta carga, tanto imposto. Acho que é interessante a gente ter essa parceria seja com o banco que for, mas eu falando da Sicredi, assim, que é uma que eu sou parceiro. Acho que é importante, somente a taxa de juros em cima de um empréstimo, um preço justo, entre outras linhas que você também pode até falar, né, que o Sicredi tem, que ajudam muito hoje, principalmente a olhar o setor de bares e restaurantes como um parceiro, né, não como uma máquina de dinheiro para poder, e é onde o empresário fica cada vez mais sufocado com isso, né? Exatamente. Nós temos, nesse momento aí, chegando no final do ano, a gente tem linha de 13º, opções bem atrativas. Então, assim, tem diversas linhas. Tem o consignado para o funcionário de vocês, tem uma série de coisas que a gente consegue baixar o CDM de vocês. Tem uma condição diferenciada, tá? E para corroborar com tudo isso que eu estou colocando aqui, por que a gente consegue operar com condições tão mais interessantes, senhores? Porque o Sicredi não tem acionista. Tá? O Sicredi é composto pelos associados. Tá? Então, as condições que o Sicredi tem, ele é ofertado apenas para os associados. Tá? E o nosso resultado
que a gente não pode chamar de lucro, a gente chama de sobra, porque o Banco Central assim determina, a gente compartilha com os senhores. Tá? Então, essa é a grande sacada, né? Que, puxa vida, mas não, por que as condições são tão favoráveis? Justamente por isso, porque a gente não tem um acionista na ponta para precisar estrangular tanto aí o negócio de vocês para gerar lucro para o acionista, que a gente não pensa dessa maneira. Maravilha. Acho que agora a gente pode também abrir perguntas para as pessoas poderem mandar áudio ou via chat, seja uma dúvida, aproveitando o Marcelo aqui para esclarecer alguma dúvida que vocês tenham. Aí, tá aí para a Janaína, a gente fica aí à disposição também. E você é bom também a gente depois disponibilizar essa apresentação, que eu acho que é bem legal aí. Com certeza, disponibilizo sim. Vamos lá, quero agradecer ao Marcelo pelo espaço aqui na Sicredi, foi uma gentileza. Agradeço a todos que ficaram aqui até agora. A Brasel segue à disposição para apoiar o seu negócio. Se você ainda não é associado, entre em contato com a unidade da sua região e venha fazer parte dessa rede que fortalece o setor. Já deixo o convite para o nosso próximo webinar, que será dia 13 de setembro, com a Abralimp, sobre boas práticas de uso de equipamentos. Em breve divulgaremos mais detalhes nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo encontro.